qual sou membro, em especial a partir de 2 deputados que deveriam honrar o voto do povo, o deputado Gilvan, do Espírito Santo, o deputado Éder Mauro. E veja, um é réu por violência política de gênero, o outro acusado de tortura. Estou falando isso porque aquela comissão é uma comissão que deveria defender os direitos humanos e tiveram a pachorra de desonrar o nome de Marielle Franco. Amanhã completam 6 anos da execução política de Marielle Franco, uma vereadora eleita a 5ª mais votada de uma capital brasileira, que honrou o seu mandato em defesa do povo, que tinha coragem de enfrentar a violência contra a favela, que tinha coragem de dizer que as pessoas podem amar quem quiserem, que usou a tribuna para enfrentar a fome, para enfrentar o desemprego, porque usou do seu mandato para enfrentar a milícia, que infelizmente domina muitos dos territórios do Rio de Janeiro. Amanhã completam 6 anos de uma fratura na democracia brasileira, senhores e senhoras. Não há democracia conclusa no Brasil quando o Estado brasileiro não devolver para o povo a resposta de quem mandou matar Marielle. E enquanto isso não ocorrer, nós seguiremos usando essa tribuna para lutar por justiça, por Marielle e Anderson. E não adianta deputado gritar, bater na mesa, constranger, intimidar para nos calar, chamar Marielle de bandida. Bandidos são aqueles que usam a tribuna para enfrentar a Constituição. Porque quando, aliás, dizem que aqueles que cometem crimes têm que ser assassinados num Brasil que não tem pena de morte, estes sim estão cometendo uma ilegalidade, porque a nossa lei não prevê isso. Mas eu queria usar esses últimos segundos para defender o legado de Marielle. Marielle mãe, Marielle mulher negra, Marielle defensora de direitos humanos e Marielle assassinada, com tiros no rosto dados pela milícia, que nós sequer podemos nos despedir dela no caixão. Eu jamais me calarei todas as vezes que tentarem desonrar Marielle presente, hoje e sempre. E eu espero que a Comissão de Direitos Humanos siga para garantir direitos para todas as pessoas, não para reproduzir mais uma vez a violência contra um corpo executado pelas milícias, que aliás elegem deputados. Social. Já na tribuna, eminente líder do PT, Rio Grande do Sul, deputado Bom Gás. Obrigado, presidente Pompeu de Matos, colegas deputados e deputadas. Em 2023, a Petrobras teve um lucro de 124 bilhões. Mas caiu 33% em relação a 22? O que talvez não se saiba, porque ninguém diz, é que os lucros da Chevron caíram 35%, da Shell 40%. Significa que todas as empresas petrolíferas mundiais reduziram seus lucros. Foi uma queda mundial, não brasileira. Mas isso não apareceu em destaque nas notícias. E também não foi destaque nas notícias que a Petrobras vinha distribuindo dividendos muito acima dos seus concorrentes. Isso também não foi dito. E ainda em 23, o retorno dos acionistas foi mais de 100%, enquanto a média mundial de retorno das ações de petrolíferas foi de apenas 20%. No Brasil, mais de 100%. Mas não bastou a Petrobras dizer que iria discutir a distribuição de dividendos extraordinários, e o que se viu? Quase um terremoto. De tudo que é lado apareceram berros. Mas então, povo brasileiro, não se engane, este barulhão é a tal voz do mercado, não é a tua voz, não é a voz do cidadão brasileiro. A verdade é que a Petrobras mudou sim. Antes, enquanto ela era obrigada a pagar até R$10 por 1 litro de gasolina, a Petrobras obrigou. Isso foi da política brasileira passada no tempo do Bolsonaro. Chegou a R$10 o preço de 1 litro de gasolina
e a Petrobras era esquartejada, não cumpria o papel para o qual foi criada, e só quem ganhava com ela eram seus acionistas, mas nunca isto aparecia na mídia. Sejamos francos, tudo o que a mídia diz sobre a Petrobras tem um único objetivo: fazer a empresa servir ao mercado e não ao povo. E outra coisa que não se diz, que as petrolíferas do mundo investem cada vez mais em estratégia inteira, do poço ao posto. E aqui, na contramão do mundo, o bolsonarismo queria entregar a joia da nossa coroa para o mercado lucrar. Então, nós batemos recordes da produção própria, 10% a mais do que em 22, aumentou investimentos 29% a mais do que em 22, pagou 240 bilhões de tributos e reduziu sua dívida financeira em 1,2 bilhões de dólares. Para concluir meu raciocínio, presidente. Obrigado. E ainda, para encerrar, em 23, a Petrobras também bateu outro recorde, reduziu 1,8 milhão de toneladas na emissão de gás carbônico. Então, em todos os sentidos, esse esforço da Petrobras, da descarbonização, de mantê-la brasileira, de diminuir os preços dos combustíveis para a população e diminuir também os dividendos para poucos acionistas, isso é correto, é para poder desenvolver o Brasil. Este é o grande debate que essa casa precisa enfrentar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bongás. A próxima inscrição, deputado Duarte Júnior. Enquanto vai à tribuna, deputado Duarte, deputado Silvio Antônio, 1 minuto, microfone de à parte. Senhor presidente, recentemente aconteceu a Conferência Nacional da Cultura, onde o presidente Lula, muito empolgado, anunciou maior investimento. Preciso, em primeiro lugar, falar uma questão. Eu vi muito bolsonarista subir no outro lado para dizer que tem uma mentira. Então eu quero dizer qual é a mentira que os bolsonaristas estão falando. Na campanha de 2018, Jair Messias Bolsonaro prometeu 5 salários mínimos de isenção. Podem lá olhar. Em 2018, Bolsonaro mentiu, não fez. Então, quando vocês falam mentira, é o candidato de vocês. Mentiu. Não fez um reajuste na tabela do imposto de renda. Quando Lula assumiu, se comprometeu em chegar a 5 mil. E já fez. Estava em 1.900, não estava em 2 salários. Aumentou o salário. Porque aqui tem 2 problemas que vocês não conseguem enfrentar. Primeiro, vocês congelavam o salário e não reajustavam. E a tabela do imposto de renda que prometeram fazer, não fizeram. Pois bem, o Lula prometeu reajustar o salário e reajustou. Então teve que acompanhar o reajuste da isenção no tabela do imposto de renda. Fez. Agora aumentou de novo o salário. Votou novamente. Então nós estamos fazendo essa isenção e vamos trabalhar para apontar também problemas nessa votação. Porque quando eu isento todos até 2 salários, o mais rico desse país também vai ter a isenção, o maior assalariado. Então o debate que nós temos que fazer aqui é para fazer uma alteração na tabela que seja progressiva. Essa é a questão. E ao mesmo tempo que lucros e dividendos, que as grandes heranças também paguem. Esse é o debate que a sociedade tem que fazer. Porque nós estamos aqui retirando para a classe média, salários mais baixos, não fazer a contribuição, mas o mais rico também vai ter a mesma isenção. Então, esse é o debate. Mas o Lula está cumprindo com o que prometeu. Essa é a questão. Nós estamos no final do governo, nós estamos no início. E quem mentiu foi o Bolsonaro. Olhem vocês, antes de continuar dizendo que é mentira, a promessa do Bolsonaro de 2018 não fez nada e prometeu, portanto, o estelionato eleitoral da época. Aliás, isso eles fazem aos montes. Nós estamos melhorando a economia do povo brasileiro. E aqui quero dar mais uma notícia importante, além da votação favorável desse projeto. No ano passado, a renda do povo brasileiro subiu 12%. Então, essas medidas contribuem com esse avanço que a economia brasileira precisa. Então, a favor desse projeto da isenção, neste momento, de até 2 salários no imposto de renda.